Bom dia, queridos irmãos. Pô, será que tá cortando minha cabeça? Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Dê um like para esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Vou pegar aqui a Bíblia. Peguei a Bíblia, estou de volta, peguei a Bíblia. Vamos para nosso devocional, a sabedoria de Deus, um ano devocionais diárias em Provérbios, de Timothy e Kate Keller. (25 de janeiro). Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lugares transbordarão de vinho. Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Seja generoso. A quarta marca e meio para obter sabedoria é a generosidade. O amor desmedido ao dinheiro e a confiança em seu poder nos cega. E a melhor maneira de quebrar o poder do dinheiro sobre nós é pela doação abundante. As primícias de uma colheita deviam ser dadas a Deus e aos pobres, mesmo que o agricultor não tivesse certeza de quanto colheria. Um fazendeiro disse a seu pastor que uma de suas vacas tinha dado à luz 2 bezerros inesperadamente. E quando eu os vender, darei para a igreja o que eu apurar na venda de um deles. Algumas semanas depois, um homem informou ao pastor: sinto muito dizer isto, reverendo, mas o bezerro do Senhor morreu. Para muitos de nós, é sempre o bezerro do Senhor que morre. Nós não damos a Deus de maneira planejada e comprometida. Esperamos para ver se temos o dinheiro para fazer tudo o que queremos e depois dar a Deus somente quando há excesso. Ao contrário de nós, embora sendo infinitamente rico, Jesus não deu apenas o excesso, mas toda a sua riqueza até em meio à sua vida para nos salvar. 2 Coríntios 8, 9. Coríntios 8, 9. Hoje vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Você consegue elaborar um plano para aumentar a porcentagem da renda que doa nos próximos 3 anos? Oração. Pai, ajuda-me a pensar em como praticar o princípio das primícias com minha riqueza. Ajuda-me a doar deliberadamente, não impulsivamente. Que a minha doação possa ser sacrificial, não um penhor, e que eu faça isso de bom grado, não a contragosto, lembrando como Jesus deu, não apenas suas posses, mas o próprio sangue. Amém. Agora a gente vai ler a leitura bíblica diária da revista O Reino e o Monte. Quarta lição, Jesus e a lei. Hoje é 2 Timóteo 2, 1. 2 Timóteo 2, versículo 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. Agora a gente vai ler a leitura bíblica bianual
no Evangelho de Lucas. Lucas é qual? Deixa eu ver. Lucas. Capítulos 5 e 6. Lucas, capítulos 5 e 6. Dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe aqui nos comentários sobre de oração, que eu gostar muito de orar com você e por você. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, forçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então deram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, o filho de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas ele retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, presidentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é muito fácil dizer: se pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que você saiba que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, está paralítico. Eu lhe digo: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Viu muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, disseram-se aos discípulos de Jesus: que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os seus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles?
Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira o remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Ué. Ah, tá aqui. Capítulo 5. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse: Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor,
Eu sei que o senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que lhe curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Eu digo a você: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e, cheios de medo, louvaram a Deus dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores
a fim de que se arrependam dos seus pecados. Os discípulos de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor não jejuam. Vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuarem enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. Ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova. E o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz: o vinho velho é melhor. Vamos para a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 6. Dê o like, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar as espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros já estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas ao sacerdote era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus mais da lei estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas sabia o que eles estavam pensando e disse a um homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos, começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Naquele dia, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, que deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder e curava todos. Olhando para seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês, que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês, que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês, quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês, como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozije-se nesse dia e salte de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu.
pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, olhem para aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, que Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Na medida que usarem, também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não querem os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho? Você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Da árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, e nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa. Capítulo 6. Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos de trigo. Então alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. O Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada.
Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção, para ver se ele ia curar alguém no sábado. Pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles. E por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Eu pergunto a vocês: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer desse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão. E ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. E deu o nome de apóstolos a estes 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam
e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem
que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Queridos irmãos, eu pretendo falar com vocês hoje sobre o hábito de fazer uma autoavaliação ou de um autoexame. Qual a última vez que você parou para fazer uma avaliação detalhada de si mesmo? Você sabia que a Bíblia nos recomenda fazer tal coisa? E você sabia que muitos dos nossos problemas, erros e pecados poderiam ser evitados, impedidos ou interceptados e até estancados se nós gastássemos mais tempo ou se nós nos habituássemos a fazer um autoexame, uma avaliação? Porque é através da avaliação, isso pode ser levado para todos os campos, que nós conseguimos constatar ou diagnosticar, localizar o problema. Assim é com um automóvel, assim é com um utensílio doméstico, assim é com algum problema físico. Tudo que nós levamos para fazer uma avaliação e feita a avaliação é localizado o problema, então nós podemos solucioná-lo e evitar algum tipo de tragédia. Não é assim que muita gente faz quando vai sair de viagem? Leva o carro para fazer uma revisão, e a revisão muitas vezes consegue identificar alguma coisa que, se não fosse identificada pela revisão, poderia ocasionar um acidente trágico com toda a família. Assim também deve ser feito conosco a revisão, a avaliação, ou melhor, a autoavaliação, o autoexame. Isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, verso 5. Paulo convoca a igreja a fazer uma avaliação de si própria e diz: examinai-vos para saber se estáis na fé. Essa palavra quer dizer teste, exame, prova, avaliação. Testem-se a si mesmos, avaliem-se a si mesmos. É isso que Paulo está fazendo, pedindo: façam um autoexame das suas vidas. Esse modelo de vida que nós adotamos não nos deixa com tempo vago para fazer tal coisa. A nossa cabeça está preenchida com tantas coisas, o nosso coração ansioso e aflito com tantas coisas, que nós nem nos tocamos, nem sequer nos tocamos, nos lembramos ou entendemos que temos que fazer isso. E vamos tocando a vida dessa maneira intensa, apressada, e nem nos damos conta que muitas coisas que estamos fazendo estão equivocadas. Não deveriam ser feitas assim. Palavras que não poderiam ser pronunciadas assim. Decisões que são tomadas, caminhos que vamos traçando. E por que estamos ali? Nós estamos ali cavando,
não achamos água, cobrindo e não estamos nos aquecendo, comendo e não estamos nos fartando, ajuntando e parecendo um saquetel furado. Alguma coisa está errada. Nós não nos damos conta. Por quê? Falta de parar e fazer um autoexame. Você já se perguntou se o que você está fazendo, os caminhos que você traçou, as decisões que você tomou estão corretas? Se é a vontade de Deus? Se você está sob uma base sólida? Talvez nem saiba. O que eu aconselho você fazer? Pare, por favor, e faça um autoexame. Primeiro, um exame da sua própria consciência. O que a sua consciência tem falado? O que ela tem indicado? O que ela tem te advertido? O que ela tem te alertado? Segundo, faça um exame à luz da palavra de Deus. Compare a sua vida com a Escritura, sua postura com a Escritura, o estilo de vida que você leva com as Escrituras. E submeta a condução do seu casamento, a educação dos seus filhos, o investimento que você faz, financeiro, pessoal, ao que a Escritura diz. Então você vai poder examinar cada área da sua vida, decisão, trabalho, relações, frentes de batalha que você decidiu lutar, à luz das Escrituras. Você vai testar cada aspecto da sua vida ao mandamento bíblico. E através desse exame você vai descobrir os equívocos, os erros, claro, os acertos também. Mas você vai poder identificar alguma coisa, se estiver fora do lugar, ela vai poder ser identificada. Mas para isso é necessário reflexão, oração, estudo acurado das Escrituras e principalmente um tempo adequado para meditação. Quando você faz uma revisão do carro, ou um check-up, ou deixa o carro na oficina, você não deixa em meia hora, você pega ele de volta. Geralmente ele vai ficar 5, 6, 8 horas, ou até 3, 4, 5 dias, para que seja feita uma revisão detalhada, acurada. A mesma coisa, você precisa gastar tempo. Reflita. Reserve um tempo do dia, durante alguns dias, ou um dia inteiro, para avaliar-se a si mesmo. E para isso, vá para a Escritura, consulte o Espírito Santo e a sua consciência, comparando coisa com coisa. Você vai descobrir coisas profundíssimas. Você vai poder enxergar você sobre uma visão que até então não enxergava. E talvez muitos obstáculos, ou talvez você vai descobrir finalmente quais são as causas de muitas coisas em sua vida não estarem dando certo. E vai poder corrigir isso e evitar grandes problemas. Vamos orar? Feche os olhos. Querido Deus, eu oro agora por esse dia, para o Senhor abençoar o nosso dia, Senhor, a nossa jornada, as nossas lutas e a nossa caminhada. Grandes são nossos desafios para o dia de hoje, desde o lar até as empresas em que trabalhamos, e a nossa vida espiritual, nos mantermos santos e fiéis. Mas sem o Senhor nós não conseguiremos. Então nos abençoa. Abençoa cada um que me vê, cada um que me ouve. Dê a ele força, sabedoria e graça para prosseguir com esse dia. E ajuda, Senhor, cada um dos meus irmãos a fazer um autoexame, uma avaliação de si próprio para descobrir problemas, consertar a vida e para evitar qualquer tragédia no futuro. Em nome de Jesus que eu te peço.
Amém e amém. Tenha um excelente dia na paz e na graça do Senhor. Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida. Que esta semana esteja sendo uma semana de paz, de trabalho produtivo, de grandes realizações na sua vida. Para que isso fique mais fácil e a gente consiga alcançar os nossos alvos mais rapidamente, é importante que nós enfrentemos o dia a dia, trabalhemos, confiando no Senhor, entregando tudo nas mãos dele. A nossa vida, nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos, para que as realizações também possam ser atribuídas ao Senhor no formato da gratidão. Então, que Deus esteja abençoando a sua vida hoje. Hoje eu quero trazer para você Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Nós temos aqui esse versículo, essa passagem bíblica, nos convidando a crer no Senhor e dizendo que a fé que nós depositamos no Senhor produz resultados. A Bíblia toda é um convite a crermos em Deus. A Bíblia toda apresenta Deus a nós, os seus feitos, fala do seu caráter, da sua natureza, do seu amor, fala dos seus atributos, para que o ser humano pudesse crer em Deus. E crendo nesse Deus, pudesse se relacionar, se comunicar com esse Deus maravilhoso. Santo, Criador, perfeito, mas que está interessado em nós. Então, nesse versículo especial, o apóstolo Paulo nos orienta a respeito desse assunto e dizendo que as Escrituras diz que todo aquele que nele crê não será confundido. Então, aquela pessoa que confiar em Deus, que crer em Jesus Cristo, essa pessoa não será confundida. Né? São 3 informações que nós temos nesse pedacinho da Bíblia, 3 informações. A primeira é, a Escritura diz. Isso para mim é fundamental. Para mim isso é necessário para que as pessoas entendam, valorizam, e se vamos ler a Bíblia, se vamos estudar na Bíblia, aprender na Bíblia a respeito de Deus, então é importante que você saiba que está lidando com as Escrituras sagradas, que a Bíblia seja a palavra de Deus. A palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, eu posso confiar nela. Então, a palavra de Deus diz, a Bíblia Sagrada diz, a Escritura diz. Né? E o que a Escritura afirma? Né? Então, é muito importante isso. Muito importante. Né? Então, quando nós cremos na palavra, nós deixamos de confiar em nós mesmos, na nossa aparência, na nossa intelectualidade, nas filosofias humanas. Não foi Deus quem inventou isso aqui, não é um dogma religioso criado por alguma seita, por alguma religião, por algum líder religioso, não. A Escritura está dizendo. Então, é aqui que a gente precisa se firmar. Tá? A Escritura diz. E o que a Escritura diz? Todo aquele que crer. Todo aquele que crer em Deus, todo aquele que crer em Deus através de Jesus Cristo, todo aquele que crer na ação direta do Espírito Santo, que é Deus habitando em nós. Né? Então, esse é o resultado. Né? É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia diz para mim e para você. Né? Todo aquele que crer. A salvação, a vida eterna é para todos. Para todas as pessoas, para todos os seres humanos, em todas as partes do mundo, de todas as épocas. Então a salvação é para todos. Porém, somente os que crerem em Deus receberão a vida eterna. Então esse é o detalhe.
Aquele que crê nas Escrituras, aquele que crê naquilo que a palavra de Deus está dizendo e crê em Deus, entrega a sua vida a Deus, esta pessoa será salva. Né? Crer em quê? No que a Escritura diz. A Escritura diz, porque a Escritura diz, todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê naquilo que a Escritura diz. O que a Escritura diz para mim e para você sobre a vida eterna? Primeira carta de João, por exemplo, no capítulo 5, no versículo 13, diz: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, crendo em Cristo Jesus como Senhor. Então, a palavra de Deus nos diz que aquele que crê em Cristo Jesus, e diz que toda a Escritura, toda a Bíblia tem essa finalidade, esse objetivo, dizer para mim e para você que há vida eterna para aqueles que creem, que há salvação. O que a Bíblia fala? Aquele que crê será salvo. O que a Escritura diz? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos levarei. O que a Escritura diz? Aquele que crê e confessar os seus pecados e clamar por misericórdia, Deus vai atender. O que a Escritura diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É isso que a Escritura diz. Então, todo aquele que crê naquilo que a Escritura diz, este não será confundido. Então, não haverá dúvida, não haverá confusão. A vida com Cristo é vida de certeza, de convicção. Há segurança de vida eterna para aqueles que creem em Cristo Jesus. Não é uma esperança vaga. Ai, quando eu morrer, eu vou... Não, é para já, é para hoje, é para agora. A Escritura diz, aquele que crê será salvo. Então nós precisamos tomar posse do que a Escritura diz. Por isso, o apóstolo Paulo diz, não há mais medo. Não entra em dúvida, não entra em confusão, não há insegurança para aqueles que creem em Deus. O diabo não lhes toca, e isso a Escritura diz. Então creia nisso, meu irmão, minha irmã. Então seja feliz e testemunhe. Dê testemunho a respeito dessa sua fé, dessa sua esperança e do resultado desta fé na sua vida, que é a presença do Espírito Santo trazendo segurança de vida para você e para mim. Então, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Pai, obrigado, porque a tua Escritura é suficiente para nós. Não precisamos de outras revelações especiais. O que temos já é suficiente para crermos no Senhor, nos relacionarmos com o Senhor e vivermos para o Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia. Senhor Deus de paz, que Deus mais um dia de vida nos desce, que por causa de ti, são todas as pessoas que vão ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra pode gerar fruto em nossos corações, Senhor. Esteja com todos nós, Senhor, esteja com a juventude, extraindo amanhã lá para o acampamento, Senhor, lá em Cabo Frio, no sítio Terra Prometida, que lá possam passar momentos agradáveis, mas, sobretudo, momentos de crescimento espiritual, Senhor, na tua presença. Ter toda a juventude, os adolescentes estarão lá também, ter toda a liderança da juventude, todos, Ian, Teca, Camila, Jennifer, Daniel, Jaque, Wagner, Mariana, Verônica, Davi, todos fazem parte da liderança da juventude. Ter as benções protegendo de todo mal, Senhor, que você esteja usando para que Ele possa estar nos abençoando nesses 3 dias que estaremos lá naquele sítio. Ter com o pastor Assis, que vai fazer uma viagem missionária lá para o Manaus, para alcançar povos ribeirinhos, povos indígenas, que Ele passe um instrumento teu, Senhor, no meio daquele povo. Esteja o guardando, Senhor, nessa viagem, no translado, tanto na ida quanto na volta. Você pode estar guardando e protegendo o teu servo, e que ele possa ir e voltar em segurança. Se pede Deus, em Jesus. Amém.